Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Touros, Ursos e Robôs. Hoje o dia foi tenso, hein? Os mercados globais operaram em um verdadeiro modo de pânico. A aversão ao risco foi o nome do jogo, e um único fator esteve por trás de tudo: o petróleo. Vamos mergulhar nos detalhes para entender como chegamos a um dia de perdas tão generalizadas. E o grande número do dia, sem a menor dúvida, foi este aqui: $100,46. É isso mesmo. Pela primeira vez desde agosto de 2022, o contrato futuro do petróleo Brent fechou acima daquela barreira psicológica dos $100. E isso, claro, enviou uma onda de choque por todo o sistema financeiro. Mas afinal, o que causou essa disparada toda? Pois é, foi uma única frase. Essa declaração aí do novo líder supremo do Irã, reportada pela CNBC, foi o gatilho. Colocou o mercado em alerta máximo para o risco de uma interrupção séria e prolongada no fornecimento de petróleo. Basicamente, jogou as tensões geopolíticas lá para cima. Isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto de análise, esse choque geopolítico no petróleo. Porque, vejam bem, houve uma tentativa gigantesca de conter os preços, mas ela simplesmente não funcionou. Vamos entender o porquê. Para a gente entender a gravidade da coisa, é fundamental lembrar da importância do Estreito de Hormuz. Ele não é um canal qualquer, é um dos pontos de estrangulamento marítimo mais estratégicos do planeta. Pensem só, mais ou menos 1/5, 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali. Então, qualquer ameaça de fechamento, por menor que seja, tem um impacto direto e imediato nos preços. E olha, até que tentaram apagar o incêndio. A Agência Internacional de Energia, a AE, anunciou a maior liberação de reservas da história, 400 milhões de barris. Mas o mercado não comprou a ideia. Por quê? Bom, primeiro, os analistas logo fizeram as contas e viram que esse volume todo cobre só 1/4 do déficit que se projeta. Segundo, tem a logística. Pode levar até 90 dias para esse petróleo de fato chegar ao mercado. E talvez o mais importante, a leitura dos traders foi a seguinte: se os governos estão usando uma arma tão poderosa, é porque a crise pode ser muito mais longa e feia do que se imagina. E claro, um choque desses no petróleo não ia ficar restrito ao mercado de commodities, né? Ele acabou gerando um efeito dominó que atingiu em cheio as bolsas de valores globais, pintando as pregões de vermelho ao redor do mundo. O panorama global foi de perdas bem sincronizadas. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones e S&P 500 caíram mais de 1,5%. A mesma tendência se repetiu na Europa, no Japão, mas a pressão foi especialmente forte nos mercados emergentes. E o nosso Ibovespa, aqui no Brasil, acabou liderando as perdas com um recuo forte de 2,5%. E se a gente olha mais de perto a Bolsa Brasileira, os dados da Trademap confirmam esse pessimismo. Os setores mais ligados à economia doméstica, como bancos, varejo e educação, foram os que mais sofreram. E olha só o caso da siderúrgica CSN. Teve sua maior queda diária em 6 anos. Isso ilustra bem a aversão total ao risco que dominou o pregão por aqui. Bom, e num cenário de aversão ao risco como este, o capital segue um roteiro bem clássico, a famosa fuga para a segurança. E o principal porto seguro, como quase sempre acontece, foi o dólar americano. Vamos ver o impacto disso nos mercados de câmbio. Este gráfico ilustra muito bem o movimento. A gente vê o dólar se fortalecendo contra as principais moedas do mundo. O euro e o iene, moedas de países que são grandes importadores de energia, perderam bastante terreno. E no Brasil não foi nada diferente. O dólar Petax fechou em alta forte, de 0,88%, cotado a R$ 5,20. O próximo efeito em cascata acontece na política monetária. A alta do petróleo, claro, reacendeu o fantasma da inflação global, forçando uma recalibragem completa das expectativas sobre o que os bancos centrais vão fazer daqui para frente. Aqui no Brasil, o impacto foi direto e reto. Segundo a agência Broadcast, a curva de juros futuros disparou. E para piorar a situação, o nosso dado de inflação oficial, o IPCA, veio acima do esperado. O resultado disso tudo? O mercado agora já aposta que o Banco Central, na próxima reunião do Copom, vai ter bem menos espaço para cortar a taxa Selic. E lá nos Estados Unidos, a mudança foi ainda mais drástica. Essa linha do tempo mostra bem como as expectativas para o Federal Reserve, o Fed, se deterioraram. Antes desse conflito todo, o mercado via um corte de juros já em junho. Isso foi adiado para setembro. E agora, a aposta majoritária é de apenas um único corte, e só lá no final do ano. A esperança de um alívio monetário praticamente evaporou. Diante de todo esse cenário, a pergunta que fica é: o que esperar adiante? Vamos listar aqui os pontos de atenção que vão servir de bússola para os mercados nos próximos dias. Então, no radar dos investidores para a próxima semana, o que temos?
Em primeiro lugar, obviamente, qualquer nova notícia vinda do Estreito de Hormuz. Depois, as decisões dos bancos centrais, o Copom aqui no Brasil e o FOMC, o Comitê do Fed nos Estados Unidos. A inflação americana medida pelo índice PCE, que é o preferido do Fed, também vai ser vital. E para fechar, novas tensões comerciais podem surgir de investigações anunciadas pelos Estados Unidos. A volatilidade, ao que tudo indica, veio para ficar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Com esse fantasma da inflação de volta solta e a geopolítica no centro do palco, será que este novo paradigma de aversão ao risco é uma tendência duradoura ou é só um soluço temporário nos mercados? Para continuar navegando neste mercado volátil com a gente, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e, mais importante, deixe seu comentário. A gente quer saber a opinião de todo mundo. Essa aversão ao risco veio para ficar? A visão de quem nos acompanha é o que move o Touros, Ursos e Robôs. Um abraço e até a próxima análise.